Bom dia. Bom dia, meninas. Tudo Bom bem? dia. Uhum. Bom dia, Amanda. Tudo bem? Bom dia, tudo sim? Que bom. Bom, hoje eu publiquei, né, o planejamento da nossa aula e a gente vai tratar da transição da República para o Império em Roma, né? Como é que Roma deixa de ser uma república e passa a ser um império. Lembrando que na última aula a gente falou um pouquinho da primeira fase, que foi a monarquia, né? Quando Roma tinha um rei. Depois, como é que eles viraram uma república. E agora a gente vai falar de como de uma república passou a ser um império. Tá? Então, eu vou compartilhar com vocês a tela do livro interativo para vocês acompanharem aí. Só lembrando que a gente está no módulo 4, tá? E a gente vai trabalhar, eu pedi para que vocês lessem, né, da página, vocês lessem da página 7 a 9, se eu não me engano, e tem exercícios da 10 a 12. Então, eu vou compartilhar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema, tirar as dúvidas, tá? E se a gente conseguir um tempinho ao final, a gente faz algum exercício, senão eles ficam para vocês fazerem até segunda-feira, tá? Tá bom. Lembrando que hoje, gente, é a nossa prova de recuperação, né, paralela. E, peraí, só um minutinho. É a nossa prova de recuperação paralela, que na verdade é a prova da área de humanas, né, como um todo. E aí tem 7 questões de cada disciplina, e aí a gente vai liberar o formulário às 15 horas para que vocês façam. Quem quiser fazer, tem mais gente chegando. Para quem quiser fazer para melhorar a nota ou para quem precisar mesmo, né, recuperar porque ficou abaixo de 7. Então, se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode tirar aqui agora também, mas a matéria é aquela matéria do primeiro bimestre mesmo, indo até o final da Guerra do Peloponeso. Tá? Bom dia para as meninas que chegaram depois. Bom dia. Bom dia. Tudo bem com vocês? Uhum. Sim. Que bom. Meninas, eu vou compartilhar aqui a tela do nosso livro interativo e a gente vai falar hoje da transição da República para o Império em Roma, tá? Lá no plano de aula de hoje, que eu postei na biblioteca de classe, tem lá tudo descrito direitinho, quais são as páginas de leitura, quais são as páginas de exercício, e a gente vai conversar aqui um pouco sobre esse tema. Tá? Lembrando que na primeira aula, na aula de segunda, primeira aula do segundo bimestre, acho que Maria Clara não estava, né? As outras estavam. Mas aí, Maria Clara, a gente iniciou o módulo 4, falando de Roma como monarquia e depois como república. E hoje a gente já avança mais um pouquinho e vai falar da fase imperial, tá bom? Aqui. Pronto. Tá aparecendo para vocês? Tá. Sim. Beleza, que bom. Essa partezinha aqui que está aparecendo é o finalzinho da página 6 do livro de vocês, do módulo 4.
porque fala justamente dessa transição do final da República e o início do Império. Aí eu queria falar com vocês que assim, vocês não precisam ficar muito preocupadas com esses nomes todos que aparecem, as datas todas que aparecem, tá? Porque são muitas informações realmente. Esse conteúdo de Roma, na verdade, se a gente fosse ver detalhadamente, eu acho que demoraria pelo menos uns 2 meses. Mas assim, a gente vai ver aqui os principais aspectos e as principais características. Então, por isso é importante a participação de vocês aqui ao vivo, porque o que eu for falando vai ser o que é mais importante, é o que vocês têm que destacar, ou anotar no caderno, ou sublinhar no próprio módulo. Tá? Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá bom. Então, eu vou começar a falar. Todo mundo aqui entendeu? Ou se tem alguma dúvida, pode falar, por favor. Qual é a diferença de monarquia para república e império? Ou ficou alguma dúvida? Vocês querem que eu fale de novo? Eu entendi. Entendeu? Porque eu expliquei, falei muito de monarquia e república na última aula e falei um pouquinho do que era império. Lembra que eu falei que império é quando você começa a conquistar outros lugares fora do seu território, né? Então, eu vou dar sequência. Se aparecer alguma dúvida, Maria Clara principalmente, que não estava na última aula, fica à vontade para me interromper e perguntar, tá? Tá. Então, beleza. Lembrando, gente, um outro dado importante é que essa nossa aula, agora, além de ser gravada, a gente já gravava, né, e ficava guardada no nosso computador, agora a gente está disponibilizando um link no YouTube e a aula vai ficar hospedada lá na plataforma, na pasta da aula do dia, tá? Então, por exemplo, a aula de 13 de maio vai ter lá o plano de aula e embaixo, no dia seguinte, eu vou postar o link do YouTube com essa aula que a gente está tendo aqui gravada. Então, se tiver alguma dúvida, dá para voltar lá e assistir pelo YouTube. Tá bom? Tá bom. A aula de vocês da última segunda-feira, que eu tive um probleminha e a gente não conseguiu gerar o link do YouTube. Só na de vocês que aconteceu isso. Não gravou, apareceu uma mensagem toda codificada, eu só pude ver no final. Mas, se for preciso, depois eu gravo um podcast para vocês explicando aquele tema da aula passada. Mas vamos lá dar início, então, ao nosso conteúdo de hoje. Aqui, nesse finalzinho da página 6, fala da crise do fim da República. Lembrando que a República é aquele sistema político que funcionou em Roma e que existia uma horizontalização do poder, né? O poder ele é dividido horizontalmente e distribuído entre várias esferas, né? Ou entre vários órgãos políticos. Se a gente for comparar, hoje em dia a gente vive no Brasil numa república. Então, a gente vê muito isso, né? O poder ele não está concentrado nas mãos de uma pessoa. Ele é distribuído em vários órgãos e cada um desses órgãos regula, controla o outro. Então, a gente ouve muito falar desses órgãos republicanos, né? Que são a Câmara dos Deputados, o Senado, a Justiça, né? E aí na figura do Supremo Tribunal Federal, se a gente pensar em âmbito federal, e o Poder Executivo, né? Que federal, né? No âmbito federal está nas mãos do Presidente da República. Se a gente pensar no âmbito estadual, está nas mãos do governador e no âmbito municipal, nas mãos do prefeito. Mas em cada uma dessas esferas, você tem uma série de órgãos que exercem o poder. O poder, então, está distribuído nas mãos de várias pessoas. Esse é o princípio da República. É o princípio de que nós, cidadãos, somos representados nesses poderes, né? E de que todo mundo tem voz igualmente. Tá? Bom, então, Roma vivia uma república. Essa república que a gente tem hoje em dia é uma república inspirada na República Romana. Claro, com muitas adaptações, mas que preserva ainda aquele princípio fundamental
da ideia de res pública ou de coisa pública, de que todo mundo tem direito a participar das decisões políticas, tá? Então, a Roma foi pioneira na implantação desse sistema político, e aí a gente viu na última aula que existia essa distribuição do poder, mas que existia uma cláusula que dizia que, em caso de guerras e conflitos, poderia ser convocada a figura de um ditador. E aí eu até perguntei para vocês o que vocês entendiam por ditador, né? E vocês falaram muito bem, é quando uma pessoa concentra o poder todo nas suas mãos. Então, o ditador ele tinha essa função em Roma, de assumir em caso de crise para poder resolver e depois ele saía, né? Então, era uma figura provisória. Por que eu estou retomando isso, né? Porque Roma, como uma república, passou por algumas crises e, em alguns momentos, foi convocada essa figura do ditador. O que acontece é que, ainda nessa fase em que Roma era uma república, eu comentei na última aula também que Roma começou a fazer várias guerras e, à medida que ia ficando mais forte, foi conquistando vários territórios, né? Esses territórios foram sendo conquistados e isso foi se tornando uma atividade muito lucrativa, porque as pessoas que viviam nesses territórios começaram a pagar impostos para os romanos. Várias pessoas desses territórios começaram a ser escravizadas pelos romanos. Então, essa ideia de invadir e dominar outros lugares começou a virar uma coisa cotidiana. Roma começou a se empolgar nisso e a fazer várias guerras de conquista e foi crescendo, crescendo, crescendo. Só que isso demandava muitos esforços, muitos exércitos organizados, demandava uma série de questões, né? Então, com o passar do tempo, foi se percebendo que essa estrutura da República, divisão do poder entre várias esferas, entre várias pessoas, já não dava conta, né, de organizar todo o controle desse amplo território, de tantos territórios que Roma vinha controlando, tomando conta, né? Então, Roma, apesar de ser uma república, de ser uma cidade republicana, começou a conquistar vários outros espaços. E começaram a pensar, cara, a gente não é mais uma república. Nós estamos virando um império. Nós estamos nos espalhando e controlando vários outros lugares, né? Então, começou a se ter uma necessidade de que o poder estivesse, de alguma maneira, mais concentrado na mão de menos pessoas, para que essas pessoas tivessem um poder de decisão mais rápido, mais imediato, né? Como o caso do ditador, lá em caso de crise, né? Aí a gente tem aqui, ó, nessa página do livro interativo que está aberto, onde eu estou marcando aqui com o cursor, né? Eles falam aqui, né, das disputas pelo poder, né, das guerras que isso provocava, e que, para contornar esses conflitos, foi necessário instituir os triunviratos. Triunviratos é uma coisa importante, já está em negrito aí, mas vocês podem sublinhar também. Como o próprio nome já diz, e começa com esse prefixo tri, era um governo de 3 pessoas, tá? Então, cada uma dessas pessoas tinha uma função, né? Aí aqui fala do primeiro triunvirato que foi estabelecido, né? Que foi comandado por 3 caras, Pompeu, Crasso e Júlio César, né? Então, cada um deles tinha uma função diferente. Um tinha a função religiosa, que era essa função de pontífice máximo, né? E, normalmente, um tinha a incumbência de governar a parte leste do império e o outro a parte oeste, né? Até aí, eles ainda não tinham batido o martelo e dito assim, nós somos um império. Deixa eu admitir a Rafael. Nós somos um império. Não, Roma ainda funcionava como uma república, continuava tendo lá o Senado, os magistrados, os cônsules e tal, toda aquela galera que organizava o poder,
mas começou a ter um trio, né, que tinha um poder aí acima dessa galera, dessas instâncias republicanas, tá? E aí a figura do Júlio César é uma figura muito famosa, a gente vai entender por quê. Esse triunvirato durou 6 anos e aí o Crasso morreu durante uma invasão da Mesopotâmia, daquela região da Mesopotâmia que a gente já estudou. O Império Romano queria conquistar aquela região, não conseguiu, o Crasso acabou morrendo. Depois isso vai acabar, vão fazer outras guerras ali, eles conseguem conquistar. E os senadores eles vão se aproximar do Pompeu, né? Vão fazer meio que uma espécie de complô com o Pompeu e vão afastar o Júlio César do governo. E isso vai gerar um outro conflito, né? Uma guerra civil. Vocês não precisam se preocupar em gravar, como eu disse, que são muitas e muitas guerras. É só saber mesmo desse contexto maior de que, à medida em que eles iam conquistando outros territórios, eles foram necessitando de concentrar mais o poder na mão de menos pessoas, tá? Bom, só que essa guerra aí, de retirada do poder das mãos do Júlio César, pelos senadores e pelo Pompeu, acabou sendo vencida pelo Júlio César, que conseguiu voltar ao governo, voltar ao poder e começou a acumular as funções de cônsul, tribuno e comandante do exército. Então, ele passa a ter uma função praticamente de imperador, né? Não é à toa que o nome César vai virar sinônimo de imperador. Não sei se vocês já ouviram falar, mas os imperadores russos eram chamados de czar. Já ouviram isso? Já. E os imperadores alemães, o que até virou uma marca de cerveja, eram chamados de Kaisers. Tudo isso é uma espécie de tradução da palavra César, né? Porque César, então, acabou virando sinônimo de imperador. E como César é um nome latino, né? Lembrando que os romanos falavam latim, depois, né, na história da humanidade, muitos séculos depois, esse nome do César continua ecoando, e aí vai ser Kaiser na Alemanha, vai ser czar na Rússia, até hoje, até no Brasil, a gente tem um monte de gente que se chama César, Júlio César, vocês já devem ter, né, ouvido alguns casos desses. Tudo bem até aí, gente? Tudo. Sim. Beleza. Acho que a Rafaela entrou depois, né? Bom dia, Rafa, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Que bom. Tá dando para acompanhar? A gente está no módulo 4, página 7 agora, tá? Sim. Então, beleza. O Júlio César foi essa figura importantíssima que conseguiu vencer uma guerra para se manter no poder. Ele promoveu, como a gente está vendo aqui no iniciozinho da página 7, uma reforma político-administrativa, distribuiu terras entre os soldados, impulsionou a colonização das províncias, quer dizer, os lugares que eles conquistavam, ele mandava gente para poder tomar conta lá, construiu obras públicas, fez um monte de obras de aquedutos e tal. O cara era super empreendedor, super ativo. Reformulou até o calendário, né? Só que isso, né, esse governo do Júlio César, muito forte, assim, acabou despertando a raiva e o ciúme, assim, de alguns senadores. E esses senadores, né, fizeram de novo uma conspiração para derrubar o Júlio César. E dessa vez eles derrubaram o Júlio César matando o Júlio César. Então foi uma conspiração liderada por 2 senadores. Um deles se chamava Brutus e o outro se chamava Cássio, tá? Essa história do assassinato de Júlio César é bastante famosa, né? E tem até uns ditados que falam sobre isso, né? Tem aquele dê a César o que é de César, né? Tem alguns que vinculam o Brutus à ideia de traidor. E aí eles assassinaram o César, o Júlio César, tá? Só que eles não conseguiram
botar para frente o governo, assim, porque eles queriam que não houvesse mais essa figura centralizada. Eles queriam que os senadores voltassem a ter aquele poder que eles tinham antes de ter o triunvirato, né? Eles não conseguiram, então mataram o Júlio César praticamente à toa, e aí eles entrou-se num consenso, né, de que deveria haver um segundo triunvirato. Então, eles escolheram mais 3 nomes para governar Roma. Esses nomes foram Marco Antônio, Lépido e Otávio. Não precisa se preocupar, de novo, com data e com nomes, mas o nome do Otávio e do Marco Antônio são importantes, assim como o do Júlio César. Vou explicar por quê. O triunvirato do Marco Antônio, Lépido e Otávio foi um triunvirato, e lembrando que o Otávio era filho adotivo do Júlio César. Essa ideia de família em Roma era bem diferente do que a gente tem hoje. Até na primeira página do módulo tem uma reflexão sobre isso, que depois, numa outra aula, a gente pode voltar para falar sobre isso. Mas qual é a importância do Marco Antônio e do Otávio? O lance é que o Lépido ele era o responsável pela parte religiosa, então ele não tem tanta importância aqui nesse momento político que a gente vai falar agora. A importância do Marco Antônio e do Otávio, qual era? Era de que um ficava responsável pela parte ocidental do Império, portanto, daquela parte ali próxima de Roma mesmo, ali mais para a Europa Ocidental, e o outro ficava responsável pela parte oriental. Eles tinham a ideia de conquistar o Egito, e aí eles começaram a fazer incursões no Egito, só que o Marco Antônio se apaixonou pela Cleópatra. Não sei se vocês já ouviram essa história. É uma fofoca histórica que muda o rumo das coisas. Vocês já ouviram falar disso? Já. Já, né? O Marco Antônio ele se apaixonou pela Cleópatra e aí ele se aliou a ela. No livro de vocês não aparece essa parte de que eles tiveram um relacionamento amoroso, só fala que o Marco Antônio se aliou a Cleópatra, como eu estou marcando aqui, ó, que era a rainha do Egito. E aí, por conta disso, o Otávio ficou indignado, falou, cara, você vai colocar o império a perder se aliando à rainha do Egito. O Otávio ficou indignado, rompeu com o Marco Antônio. E aí eles começaram uma guerra mesmo, né? As forças do Otávio contra as forças do Marco Antônio. E o Otávio derrotou o Marco Antônio e conseguiu ocupar o Egito. Depois disso, né, o Otávio ele tomou conta assim, do poder. Depois que ele conseguiu derrotar o Marco Antônio, para ele virar o imperador único, só faltava ele tirar o Lépido de campo, que era o cara da parte religiosa, né, que eles chamavam de pontífice, que é como até hoje se chama o Papa, né? E aí o Otávio conseguiu isso, de concentrar todo o poder nas suas mãos. E aí por que eu falei que o Otávio é importante? Porque ele sim vai se tornar o primeiro imperador de Roma. Tá? Então ele vai receber o título de Augusto, que quer dizer venerado. Augusto também é um nome super comum da nossa realidade. Deu para entender, então, como é que Roma, de uma república que tem o poder todo distribuído, com várias pessoas comandando, aos poucos vai se tornando um império, aos poucos vai virando um lugar que tem o poder centralizado nas mãos de uma única pessoa? Deu para entender? Deu. De verdade, gente? Porque isso não é fácil, não, eu sei. Mas a gente, quando fizer os exercícios, também vai ficar um pouquinho mais fácil. O que eu quero que vocês compreendam é esse contexto bem amplo, assim, né? De como o poder que era todo distribuído nas mãos de senadores, magistrados, cônsules e tal, vai se tornando cada vez mais restrito até chegar nas mãos de um cara só, que é o Otávio. Tá? Aí aqui, ó, a gente tem a ascensão e queda do Império. Olha o período, como é um período gigantesco, né? Um período de mais de 400 anos, quase 450 anos. Difícil falar disso tudo de forma rápida, então eu vou só salientar os aspectos mais importantes e a gente vai deixar a parte da queda do Império,
é mega importante, até para a gente entender o que é o mundo que vem depois, o que é a Idade Média, a gente precisa entender a queda do Império Romano. A gente vai deixar isso para o próximo capítulo da nossa novela, para a próxima aula, tá? Então, a queda do Império Romano vai ser o tema da nossa próxima aula. Hoje, a gente vai falar do que foi esse Império Romano. A gente já estudou essa transição e agora a gente vai falar um pouquinho do seu Império Romano, do que é territorialmente o Império Romano. Eu falei para vocês que eles conquistam muitos lugares, né? Aqui a gente consegue, com esse mapa, vocês estão conseguindo ver aí? Sim. A gente consegue ter uma ideia dessa extensão máxima do Império Romano, tá? Aqui, ó. A gente tem Roma aqui, né? A cidade de Roma, o início, né? Tá aqui. Depois eles vão conquistando. Júlio César vai ser o responsável por conquistar toda essa região da Gália, que hoje é a atual França. Depois eles vão conquistando o leste, vão conquistando o Oriente, tudo que era o Império Persa, o que virou o Império Macedônico, né? Aqui, ó, o mundo grego, né, que tinha perdido para a Macedônia. O Império Romano vai engolir tudo isso, tá? Então, a gente estudou lá que o Império Persa era grandão, aí veio a Macedônia, né, com o Alexandre o Grande, conquistou o Império Persa, conquistou o mundo grego, aí chega o Império Romano e conquista tudo que o Império Macedônio tinha conquistado. Eles vão conquistar, inclusive, o norte da África, que é essa região toda aqui banhada pelo Mar Mediterrâneo, que pega desde o atual Marrocos, aqui, né, bem pertinho da Espanha, o Estreito de Gibraltar aqui, passando por Cartago, que era uma cidade super bem estruturada, eles tinham exércitos super poderosos, e os romanos fazem várias guerras para derrotar os cartagineses. O nome dessas guerras contra Cartago são as guerras púnicas, que é uma coisa importante também de saber. São pelo menos 2 ou 3 guerras grandes que eles fazem para conquistar essa região de Cartago. Eles vão conquistar todo esse norte da África até Alexandria, que é no Egito, que é a cidade que foi criada pelo Alexandre da Macedônia, que tinha a maior biblioteca da antiguidade e tal. Tá? Então, eles não só conquistam aqui o norte da África, como chegam também ao norte da Península Arábica, ali, pegando Jerusalém, Antioquia. Então, assim, gigante, gente. Como é que se controlava isso tudo? Eles precisavam ter o apoio dessa galera, que eram os habitantes desses lugares. Se eles não tivessem esse apoio, se eles tivessem que controlar todo mundo na base do canhão, não tinha exército que desse conta, né, de ocupar todo esse espaço. Então, o que eles faziam? Eles davam uma carta de cidadania para as elites, para a galera que tinha grana. Por exemplo, a galera de Atenas que tinha grana, que era da aristocracia, tinha terras e tal, recebia uma carta. Eles chamavam essa carta de foedos. Essa carta era uma carta de cidadania romana. Então, com essa carta, era uma espécie de certidão de nascimento, dizendo que você era romano. E ser romano era algo muito prestigioso, assim. Então, os caras davam essa carta, né, davam esse foedos, essas elites se sentiam muito bem consideradas, recompensadas, e em recompensa a essa cidadania romana, essas elites deveriam ser fiéis ao Império Romano, né, e pagar impostos ao Império Romano. Então, assim, eles foram conseguindo manter uma espécie de fidelidade, né, entre as elites de todos esses espaços, a gente tem mais 10 minutos, tá? Então, a gente está caminhando para o final.
Então, eles conseguiram manter a fidelidade das elites desses territórios conquistados, que eles chamavam de províncias, né, em relação ao governo central de Roma. Então, assim, eles tinham fidelidade e tinham pagamento de impostos. É a combinação perfeita para você manter o controle sobre um território, concorda? Sim ou não? Vocês estão me ouvindo, gente? Meninas? Vocês estão ouvindo? Vocês estão com o microfone travado, ninguém respondeu. Eu não entendi direito essa parte, não. Do Foedos, da Carta de Cidadania? Isso, Tá. Quem é que está falando? Amanda? Amanda. Amanda, então, você está vendo aqui a extensão, o tamanho do Império Romano, né? Sim. Isso no século II. À medida em que eles foram conquistando todos esses espaços, eles perceberam que eles não conseguiriam controlar com o exército, assim, na base da força somente. Eles precisavam da colaboração desses territórios, né? Então, eles, para agradar as elites, os grupos mais ricos desses territórios, eles começaram a distribuir um documento que eles chamavam de foedos, que era uma carta de cidadania que eles distribuíam. E, assim, essa carta de cidadania dizia que aquele cara, né, por exemplo, um cara que vive em Atenas, que ele era um cidadão romano. Só que, para isso, esse cara precisava pagar impostos e ser fiel ao governo de Roma, não incentivar motins, revoltas, nada disso, né? Então, essa carta de cidadania, esse foedos, era bom para o cara que era um cidadão aqui de qualquer um desses lugares que foi dominado pelo Império Romano. Por quê? Porque ele tinha a proteção de Roma e ele era um cidadão romano, o que dava muito prestígio. E, por outro lado, para Roma, para o imperador de Roma, era muito bom também, porque ele contava com a colaboração dessas elites de todos esses lugares. Ele sabia que não iam trair Roma ou que não iam lutar contra Roma, entenderam? Entendi. Então, beleza. Então, essa carta da cidadania, o Foedos, é bem importante para a gente entender como é que eles conseguiram estabelecer essa relação de fidelidade aí com as suas províncias, né? Com os seus dominados, tá? Aqui a gente já parte para a desagregação do Império Romano, que já vai ser um assunto da próxima aula, né? Mas aqui tem uma charge, né, que faz menção à diminuição do número de escravos em Roma, né, que já é um fator que contribui para a crise do Império. O número de escravos subiu absurdamente. A gente tem aí, acho que na página 6 ou 5 do livro de vocês, fala até da rebelião de Espartacus, né, que foi uma rebelião escrava grande, que mostra que, à medida que eles iam conquistando territórios, eles davam, por um lado, a carta de cidadania, esse foedos que eu acabei de explicar, para as elites, e para os plebeus, né, para a galera mais pobre, eles escravizavam essa galera e levavam a servir em qualquer uma das províncias do Império Romano. Então, as pessoas eram retiradas dos seus lugares de origem, eram escravizadas, às vezes eram vendidas, e esses escravos começaram a ficar muito indignados, né,
com esse tratamento que vinham recebendo, porque eles tinham uma vida normal, onde eles viviam inicialmente. E aí, com o passar do tempo e com o enfraquecimento desse poder do Império Romano, o número de escravos foi diminuindo. Mas isso é um assunto para a nossa próxima aula. Eu queria saber se até aí, até esse momento, o que a gente falou hoje, que é importante vocês terem entendido. A gente tem 4 minutos, caso vocês não tenham entendido alguma coisa. Vou fazer uma retrospectiva rapidinho. É importante entender como é que Roma, que tinha um poder distribuído nas mãos de várias pessoas, né, porque era uma república, passou a ter o poder concentrado nas mãos de uma pessoa só, e isso está relacionado às conquistas, ao tanto de territórios que eles conquistavam e os conflitos que vão surgindo daí, e o fato deles não conseguirem mais ter o controle de tudo com aquele modelo político da República. E aí eles passam a concentrar o poder, primeiro na mão do triunvirato, depois na mão de um imperador só. Isso ficou claro? Sim. 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 Tá. Essa é a primeira parte que é importante. E a segunda parte é a questão de toda a extensão do tamanho do Império Romano, das proporções que ele adquire, né? Ele se torna o maior império visto até então. Ele foi maior que o Império Persa, que o Império Macedônio, ele engoliu tudo, como eu disse. E esse tamanho do Império Romano acabou exigindo que eles tivessem estratégias não só de força para controlar as populações dominadas, mas também de estratégias quase que diplomáticas, né? Seriam justamente essas estratégias de conceder a carta de cidadania, que eles chamavam de foedos, e, em troca, pedir lealdade, fidelidade, apoio ao império e o pagamento de impostos. Isso ficou claro? Sim. Sim. Para todo mundo? Uhum. Uhum. Beleza. Então, ótimo. E uma última coisa que eu ainda não tinha falado, vou falar só para a gente fechar, é que, e aí já é um gancho para a próxima aula, esse tamanho do Império Romano foi o que acabou contribuindo para o seu próprio fim. Então, assim, era uma ambição tão desmedida por conquistar territórios, eles acabaram meio que metendo os pés pelas mãos. Eles ficaram tão grandes que isso acabou sendo o fracasso deles. E a gente vai entender isso melhor na próxima aula. Isso é até uma lição de vida mesmo, né? Porque às vezes você tem tanta ambição para controlar e ter tantas coisas, que isso acaba sendo, às vezes, né, a própria razão da sua derrota, do seu fracasso. Eles cavaram a própria cova achando que estavam, na verdade, se tornando mais poderosos. A gente vai ver como é que isso aconteceu na próxima aula. Tá bom, meninas? Tá. Tá. Então, lá no planejamento, eu posso espelhar ele aqui para vocês. Aqui, ó, nesse planejamento que eu postei hoje, a gente tem a leitura das páginas 7 a 9 e os exercícios da página 10 a 12. Tá? Se vocês puderem, façam lá para tirar as dúvidas, tá? E aí, na semana que vem, a gente fala da queda do Império Romano e depois eu vou passar uma atividade avaliada mesmo, valendo ponto para vocês, sobre esse tema, né? Sobre Roma como um todo. Tá bom? Tá. Tá bom. Beleza. Eu vou fechar aqui o compartilhamento. A gente tem só um minutinho. Sobre a recuperação, alguém tem alguma dúvida? Não. Não. Se alguém tem dúvida, pode falar. É porque a gente tem que selecionar uma matéria, né? Antes de começar a prova. Isso. Só Se que cair aí aqui esse nosso link, pode voltar no mesmo link, tá? A prova